Léo Condé após o Bavi. Boa noite, Léo. Antes de mais nada, parabéns pelo aniversário, né? E Obrigado. um 2-2, mais um clássico de muitos gols. Como você analisa essa partida? Bom, obrigado. Boa noite a todos. Realmente mais um grande clássico, mais um jogo bem jogado, né? De duas equipes que têm a vocação pelo gol, que buscam o gol de maneiras diferentes, né? Mas que estão sempre buscando o gol e proporcionou mais um grande espetáculo. Realmente é um jogo cheio de alternâncias. Eu acho que o início do jogo ali foi bastante equilibrado. Depois a gente teve ali uns 15 minutos onde a gente foi melhor, onde a gente conseguiu fazer o gol e exigimos ali em dois lances ali, duas boas defesas do goleiro adversário. Mas nos 10, 15 minutos finais do primeiro tempo a gente sentiu um pouco de dificuldade. A equipe deles subiu um pouco as linhas de marcação e passaram a ficar muito próximo da nossa área e foram criando várias situações. E aí a gente entendeu que naquele momento, no intervalo do jogo, era hora da gente modificar um pouco a nossa estrutura, sair de um losango de meio e colocar 3 homens de frente. E colocamos o Matheus, entrou muito bem. No segundo tempo ali a gente voltou muito forte, criando inúmeras situações de gols, não conseguindo deixar o Bahia sair do seu campo de defesa. Durante ali uns 20 minutos mais ou menos, essa foi a tônica do jogo, e foi onde que a gente conseguiu fazer o segundo gol. E depois a gente teve 5 minutos ali de desatenção total e sofremos o empate. Se a gente pudesse recortar, mas futebol é feito do todo. Foi um momento de muita desatenção nossa. E o final do jogo ficou cheio de alternâncias novamente, eles tentando o gol, a gente contra-atacando, qualquer um poderia ter feito o terceiro gol ali. De um modo geral, a gente lamenta muito pelo resultado, até por ter feito 2-0. A gente fica com aquele gostinho, né, de que deixou escapar, mas ao mesmo tempo sabendo da grandeza do jogo, do equilíbrio do jogo, do adversário que a gente enfrentou. Um resultado de empate, é um resultado que a gente sabe que pode ocorrer nesse tipo de partida. Léo, parabéns pelo dia de hoje, né? Poderia ser melhor com uma vitória, mas esse empate, o Vitória ainda não teve um segundo jogo, como todo mundo, tem um jogo a menos, mas esse empate, essa não conquista dos 3 pontos, o que é que pode acarretar um pouquinho mais para frente, já que com a falta desse jogo, não se sabe até quando vai ter esse jogo marcado contra a equipe do Cuiabá. O que é que pode acarretar um pouquinho mais para frente até que o Vitória nivele a quantidade de jogos que os outros adversários? Não sei, pode ser bom como pode ser ruim. Ano passado, na Série B, na reta final, nós empatamos 2 jogos em casa contra a Juventude e Vila, que a gente lamentou muito, depois a gente viu que foi importante. Então, é claro que a gente quer sempre vencer em casa, mas é um campeonato muito difícil, muito equilibrado, da mesma forma que a gente fez um ponto, só que hoje a gente pode sair contra o Cruzeiro domingo e buscar pontos fora. O campeonato ainda está muito no início, eu acho que lá para 12ª rodada que realmente começa a desenhar alguma coisa. Agora, é claro que a gente, né, tem que estar sempre procurando fazer bem o dever de casa, porque é de suma importância numa competição tão difícil como essa. Léo, boa noite. Eu queria saber de você, a beira do gramado, são 5 Bavis já disputados esse ano e sempre se fala, depois dos clássicos, sobre a disputa entre Léo Condé e Rogério Ceni. Como é que você avalia essa disputa, uma vez que você já conseguiu vencer 2 clássicos, esse foi o segundo empate, enquanto o Rogério Ceni conseguiu apenas uma vitória? É uma disputa natural de 2 profissionais que estão procurando fazer o melhor pelos seus clubes. A gente fica feliz de conseguir chegar, né, numa condição de estar apresentando um bom trabalho, apresentando bons jogos contra um bom adversário, contra um treinador que tem uma história, né, muito rica dentro do futebol, como atleta e também como treinador, mas não tem nada de disputa individual. A disputa é Vitória e Bahia, né, que tem apresentado aí o 5º jogo na temporada e apresentado assim, grandes jogos para os torcedores. É claro que a gente sempre quer vencer, nem sempre é possível, mas a gente tem apresentado um bom espetáculo, tanto para um lado quanto para o outro. Léo, semana passada contra o Palmeiras, o time estava muito nervoso, mas assim, ao início do jogo também. Hoje, esse apagão que você falou,
Como é que você pode trabalhar isso com os jogadores no vestiário? Realmente, assim, a partida da semana passada fugiu um pouco daquilo que normalmente a gente joga, independente do adversário, da qualidade que é a equipe do Palmeiras, mas assim, a gente foi muito afoito em vários momentos. Hoje não, hoje a gente apresentou um bom jogo, o que o Vitória normalmente apresenta, um bom volume, criando muitas situações de gols, principalmente aquele início ali do segundo tempo. Mas realmente a gente sofreu 2 gols ali no momento que foi muito próximo, justamente na hora que a gente estava promovendo ali uma situação de mudança, de dar uma oxigenada na equipe, e acabou que a gente sofreu os gols. Mas é o futebol, a gente jogou contra também um grande adversário, como eu já citei em outros momentos, com bons jogadores, né? E que não pode, fica a lição, né? O campeonato é muito difícil. Você tem que ter atenção o jogo inteiro, concentração o jogo todo, porque vai ser definido em detalhes quem ganha e quem vence essas partidas da Série A. Boa noite, Léo. Lincoln Oriage de Porto à Tarde. No início, o time estava um pouco nervoso ali nos primeiros minutos do jogo e eu percebi que você trocou muita figurinha ali com o Lucas Esteves, né? Que tá ali jogando na frente do banco de reservas no início do jogo, no primeiro tempo. Eu queria que você avaliasse a partida do Lucas Esteves, né? Que substituiu o PK, e as estreias de Bruno Vini e William Lepo. Bom, o jogo clássico é sempre, início de qualquer clássico, sempre, normalmente é muito, muito tenso ali, a gente sabe tudo que representa o jogo, então acaba, de repente a equipe sentiu um pouquinho ali aqueles 10 minutos iniciais, um pouco de nervosismo, mas não deixou de brigar, não deixou de lutar, e realmente o Lucas próximo ali é um jogo de xadrez, você vai ajustando os posicionamentos dos atletas dentro de campo para você tentar tirar vantagem perante o adversário, tanto na hora de marcar quanto na hora de jogar. E ele era um jogador que estava mais próximo ali e foi passando a informação para os demais jogadores. Eu acho que o Bruno fez uma estreia correta, né, assim, por chegar e já logo fazer a sua estreia num jogo desse peso, desse tamanho. Eu acho que ele fez um jogo correto. O Lepo entrou já no final ali, junto com o Yuri. Metade para o final, né, digamos assim, com o Yuri e com o Luiz Adriano. Eu acho também assim que ele teve uma participação correta dentro do jogo. Léo, boa noite. Próximo jogo, no próximo domingo, é a primeira vez que o Vitória sai de casa no Brasileirão contra o adversário que é o Cruzeiro, que vem num momento um pouco conturbado, recentemente trocou de técnico, vem de uma derrota para o Atlético no Clássico. O que esperar desse jogo contra o Cruzeiro e o que o Vitória pode fazer para conquistar a sua primeira vitória na competição? Um jogo difícil, um adversário qualificado, que realmente, como você citou, teve essa mudança de treinador agora, perdeu o Clássico ontem, mas a gente sabe que eles fizeram bons jogos nas 2 primeiras rodadas. Agora nós temos a semana cheia para a gente ir avaliando, né, o que a gente fez de certo, de errado nessa partida de hoje, o que a gente projeta para a próxima, de correção, fazer a análise do adversário, ver o que a gente tem que neutralizar o adversário, o que a gente pode tirar de proveito, mas o Campeonato Brasileiro são todos jogos difíceis, jogos pesados, independente do adversário, mas também a gente sabe da nossa força e do lado de lá também eles vão ter preocupação com a vitória. Léo, boa noite. Na volta para o segundo tempo você mudou, você tirou o Leonardo e botou Matheus Gonçalves. Explica o porquê dessa mudança e se o Matheus Gonçalves, até que ponto ele foi importante para o jogo de hoje. Bom, a ideia inicial era o que a gente fez nos outros jogos, era povoar o meio. A gente sabe que você deixar o meio de campo exposto contra esse meio de campo do Bahia, você vai sofrer. Então, quase todas as equipes que não preenchem bem o meio têm sofrido. Então, por isso que a gente faz essa opção. Mas a gente sabe que no decorrer do jogo, a gente sabe da nossa força também, de tentar explorar um ponto de dificuldade que eles têm pelo lado do campo ali, na velocidade, as jogadas individuais que a gente tem com os nossos atacantes de lado de campo. E o Matheus Gonçalves, nos outros clássicos, sempre entrou bem. E hoje, mais uma vez, entrou bem. E também o segundo ponto, que a gente sabia que eles iriam se lançar e iriam proporcionar o contra-ataque, né, a transição, e tentar explorar a última linha de defesa deles. E foi o que a gente fez. Eu acho que isso surtiu efeito dentro da proposta em relação ao Matheus Gonçalves.
Condé, boa noite. O Alejandro ele vem sendo muito criticado, né, por conta dos lances perdidos nos últimos Bavis e também pelo jogo contra o Palmeiras. Mas você optou mais uma vez por utilizar o Alejandro, que deve ter a sua... você deve ter ali um posicionamento para ele, que ele deve ser importante no seu esquema tático. Eu queria que você explicasse isso, né, até qual a importância do Alejandro no seu esquema tático e você ter optado por ele. Bom, futebol, como eu sempre falo, né? Você pode enxergar o copo meio cheio, o copo meio vazio. O Alejandro, no primeiro clássico aqui, nós ganhamos 3-2. Ele deu o passe, primeiro gol do Oswaldo, depois fez gol de cabeça. Segundo clássico lá na Fonte Nova, ele fez aquele belo gol de fora da área, né? Hoje participou ali do lance do gol. Foi artilheiro do campeonato estadual. Então, a gente tem vários motivos para manter o Alejandro na equipe. É claro que a partir do momento que a gente começar a ter uma sequência de jogos mais próximos, a gente possivelmente vai rodar a equipe. Nós temos hoje o Luiz Adriano, que é um jogador de grande potencial, que a gente está preparando ele para no momento certo lançar. Nós temos o Léo Gamalho, nós temos o Yuri Castilho, que também pode jogar ali, mas o Alejandro participa muito da fase defensiva, de pressionar a saída de bola do adversário. Por quê? Às vezes, de repente, tem o aspecto, você vê muito o aspecto técnico, talvez ele perdeu o gol aqui, que foi aquele gol que fica marcado, mas às vezes, de repente, hoje a gente está muito... a sociedade como toda, não só o torcedor de futebol, né, valorizando muito aquilo que a pessoa faz de ruim, né, e esquece muito fácil daquilo que as pessoas fazem de positivo. Então, ele tem vários aspectos positivos. A gente consegue pressionar a saída de bola do adversário. É um jogador que marca 2 zagueiros, marca o volante ali, sustenta a bola. Agora, é claro que são características diferentes e a gente tem que tentar explorar, ver aquilo que é melhor para a equipe. Boa noite, Léo. Quinto Bavi do ano e já são 19 gols nesses 5 Bavis, quase uma média de 4 gols por jogo, né? Queria saber de você a que você acredita esse alto número de gols, já que clássicos costumam ser mais truncados e já serão vários gols nesse Bavi. Eu acho que assim, como eu falei no início da coletiva, eu acho que as duas equipes têm uma vocação ofensiva muito grande, né? O Bahia, né, é moldado ali naquele jogo de aproximação dos meias ali, um jogo de apoiado e que tem muita movimentação, finalização da entrada da área. Nós temos as nossas jogadas de transição, muita triangulação pelo lado do campo. Então, assim, são duas equipes que têm preocupação sim em marcar, mas que quando tem a bola não se omite e está sempre buscando gol. Então, realmente... eu acho que é muito em cima da característica dessas duas equipes. Boa noite, Léo Condé, Douglas Santana do site BNews. Primeiro, parabéns pelo seu aniversário. Mas eu queria que você pudesse comentar sobre a rescisão de Luan. O que é que você enxergou, o que é que faltou no atleta ao longo desse curto período dele aqui no Rubro Negro que fez com que ele saísse? O que é que você enxergou nisso? A vinda do Luan foi uma decisão da direção, a dispensa do Luan também é uma decisão da direção. A gente, no dia a dia, ele foi um atleta assim, que, muito ao contrário do que as pessoas dizem fora, ele foi estritamente profissional, sempre chegou aqui nos horários certinho, treinou, trabalhou. A opção de jogar mais ou menos aí é do treinador em cima daquilo que a gente entende que é melhor para a equipe, né? Então, ele veio para uma posição onde nós temos talvez um dos principais jogadores da equipe, que é o Mateuzinho. O clube também investiu na vinda do Daniel, que a gente vai tentar até proporcionar um pouco mais de oportunidade para ele no futuro próximo. Fez a contratação também do Jean Mota, né, que é um jogador que também atua nessa função. Acho que foi mais em razão disso. Léo, primeiro parabéns pelo seu aniversário, né? Obrigado. 64 anos, não é isso? 56 anos. Não. Você foi brincar, 46, mas perdão. você pegou pesado. 46, Estou falando que as pessoas querem falar... Vamos lá. Primeiro 64, depois 46. Eu queria falar com você em relação às mudanças, né? A primeira, você entendeu que o time poderia forçar um pouquinho pelos lados do campo e o Bahia iria se expor por causa dos contra-ataques que eles iam dar para o Vitória. O Vitória colocou o Matheus Gonçalves muito bem, entrou bem. Quando o Bahia fez o primeiro gol, o Vitória fez o segundo gol, o Rogério já mexeu de imediato, já colocou logo 3 peças para incomodar um pouquinho o Vitória e tentar ir em busca do resultado. Aí o Vitória tomou um gol, tomou 2,
Você não acha que ali demorou um pouquinho de fazer aquelas mudanças? Poderia ter sido feito um pouquinho antes, principalmente quando tomou o primeiro gol? Analisar o jogo depois do jogo é maravilhoso. Ali a gente estava no melhor momento nosso, 2-0. Quando o Rogério fez a mudança, você leva ali normalmente uns 3, 4 minutos para fazer a leitura da dinâmica do jogo. A gente já estava conversando com o auxiliar, a gente já iria fazer a mudança ali, que era hora de dar uma oxigenada na equipe, mas no momento que a gente já chamou ali o Yuri Castilho e o Luiz Adriano, eles chegaram até a mim e estava 2-0. No que a gente estava conversando para trocar, sofreu os 2 gols, é o futebol, né? Aí vai ficar marcado em cima do que você está falando. Pô, demorou. A gente estava fazendo a troca, iria fazer a troca naquele momento, mas o futebol às vezes tem dessas questões aí que foge do nosso controle. Essa é a realidade. Léo, muito se fala sobre a agressividade do time do Vitória, especialmente hoje a gente sobre teve o quê, perdão? a agressividade do time do Vitória, e hoje a gente teve os desfalques aí de Dudu e do Camutanga. Quanto você acha que isso impactou no desempenho da equipe? E a segunda pergunta é sobre o Janderson, que chegou agora para o Vitória. Qual a sua análise desse novo jogador? Bom, eu acho que assim, na posição que jogou, tanto onde jogou o Bruno Vini e jogou o Leonaldo, nas funções de Camutanga e Dudu, eu acho que eles fizeram a partida correta. É claro que são características diferentes, né? Eu sempre falo, o Dudu é difícil achar, não só no Vitória, como no futebol brasileiro, um jogador com a força que o Dudu tem de arrastar, às vezes erra uma situação ou outra, está melhorando, a gente tem trabalhado muito em cima disso, mas é um jogador assim que tem uma característica muito particular, né? E é muito importante para a equipe. Camutanga, o entrosamento dele com Wagner Leonardo já vem de longa data, e acaba, né, de uma certa forma, comprometendo um pouco, não a atuação individual deles, mas no quesito conjunto, né? Mas, de uma certa forma, faz um pouquinho de falta. O próprio PK também, apesar do Lucas ter feito um bom jogo, é um atleta também que ficou de fora. Mas vamos em frente. Em relação ao Janderson, um jogador que chegou agora, dentro da avaliação, né, do setor de inteligência do clube, o clube tinha a pretensão de trazer mais um atacante de lado. Eles observaram que ele também um pouco mais atrás já jogou nessa função também. Agora a gente vai ver no dia a dia. Um jogador assim o que eu acompanhei do Botafogo, ele trabalha bem por dentro, mas também tem bastante movimentação para trocar de posição ali. Eu acho que é um jogador assim que dentro do perfil muito parecido com o que a nossa equipe joga, né? Jogador insinuante, jogador de mobilidade, de velocidade. Espero que ele possa nos ajudar. Condé, parabéns aí, que Deus abençoe. Amém, obrigado. Sobre esse empate, ficou um sabor de derrota? E também queria entender um pouquinho a substituição do Zeca, porque geralmente você não substitui o Zeca, né? Não sei se era por falta de opção. Eu queria entender um pouquinho qual foi ali o que você queria fazer com a substituição do Zeca. Não, o resultado realmente a gente lamenta. Se abrir 2-0 e sofrer um empate é um golpe duro. Mas também, nos outros 2 jogos aqui, a gente estava perdendo de 2-1 e conseguimos a virada. No outro estava perdendo 2-0 e fomos virar no final do jogo. Eu acho que assim, esses jogos aí, o Bavi aí, realmente foram jogos assim, muito interessantes nesse sentido. Então fica um gostinho amargo mesmo por você estar vencendo o jogo 2-0. Você fala, não pode tomar. É claro que a gente não quer tomar o empate, sofrer o empate, mas acontece, como a gente também conseguiu a virada nos outros jogos. Em relação ao Zeca ali, também ele deu uma abafada naquele momento. O William Lepo chegou aí, um jogador que também tem muita agressividade. Ele no Novo Horizontino ele jogava como ala, e a gente sofreu um empate ali. A princípio iria entrar só o Yuri e o Luiz Adriano, mas a gente precisando, o Zeca já estava um pouco abafado ali, a gente queria colocar um pouco mais de força pelo lado direito, um jogador mais descansado. Entrevista encerrada com o técnico Léo Condé.